Bom dia, irmãos e irmãs. Estou em Brasília e hoje é 25 de abril de 2020. Estamos aqui para transmitir as palavras de Deus dadas ontem, no dia 24 de abril de 2020, nesta carta, para o texto da Divina Misericórdia, nossa reflexão semanal. Também as linhas do Diário da Santa Faustina indicadas por Deus. Aqui também vamos refletir sobre algumas palavras na Bíblia que Deus indicou. E o meu testemunho que também Deus pede que seja feito. Nossa reflexão hoje começa com a Santa Palavra de Deus. Nós vamos pegar a Bíblia, vocês peguem a de vocês e vamos fazendo a oração inicial. Estamos reunidos e sempre estaremos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aqui nós vamos começar a nossa oração, pedindo ao Santo Espírito de Deus que venha com a sua luz a nos iluminar e tudo que seja falado aqui seja somente da vontade de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, vamos pegar aqui o Evangelho de Marcos, capítulo 7, o versículo é do 31 ao 37. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Milagre do surdo-mudo. Ele deixou de novo as fronteiras de Tiro e foi por Sidônia ao mar da Galileia, no meio do território da Decápole. Ora, apresentaram-lhe um surdo-mudo, rogando-lhe que lhe impusesse a mão. Jesus tomou a parte dentre o povo, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou-lhe a língua com saliva. E levantou os olhos ao céu. Deu um suspiro e disse-lhe, Éfeta, que quer dizer, abre-te. No mesmo instante, os ouvidos se lhe abriram, a prisão da língua se lhe desfez, e ele falava perfeitamente. Proibiu-lhes que o dissessem a alguém, mas quanto mais lhes proibia, tanto mais o publicavam, e tanto mais se admiravam, dizendo, ele fez bem todas as coisas, fez ouvirem os surdos e falarem os mudos. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, aqui, vamos deixar a palavra. E agora, nós vamos pegar uma água benta e vamos fazer esse mesmo gesto que Jesus fez com aquele surdo-mudo. Por quê? Porque Deus quer tocar o nosso coração, quer tocar o nosso entendimento, quer fazer com que a gente abra os olhos, abra os ouvidos para o espiritual. Então ele propôs, como estou propondo agora para vós, em nome de Jesus, que nós peguemos uma água benta e coloquemos, prestem atenção, aqui está a água benta, vamos pegar um pouquinho no dedo e colocar aqui neste dedo e neste outro, tá? Neste e neste. Vamos colocar aqui no outro lado, aqui e aqui. Colocando nesses dois dedos, este e este, nós vamos
colocar no ouvido e colocar o outro aqui nos olhos. Ó, no ouvido é este e nos olhos é o mindinho, tá? Colocamos agora aqui e vamos falar esta palavra da Bíblia que Deus falou ao surdo-mudo. Éfeta, 3 vezes todo o nosso coração, com os olhos fechados e pedindo no coração para que Jesus abra os nossos olhos e os nossos ouvidos ao espiritual agora. Éfeta. 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 Amém. Assim, meus irmãos e irmãs, tenhamos fé em Deus que os nossos olhos e os nossos ouvidos foram abertos agora para ouvir o que Deus tem a nos falar. Amém? Amém. Vamos lá. Aqui está a carta que Jesus nos comunicou dia 24 de abril de 2020, ontem. Vamos começar com ela. Depois partimos para as linhas do Diário da Santa Faustina. A carta foi dirigida nesses seguintes termos: Irmãos e irmãs, meus amados e amadas, de meu Pai e vosso Pai Criador. Hoje venho vos falar do significado da misericórdia divina, ao menos um pouco que na vossa limitação és capaz de entender. Eu sou a misericórdia divina. Eu, seu único e verdadeiro Deus, Deus uno e trino. E olhem para a minha sagrada face e para a minha cruz onde fui pregado. Olhe e reflete em teu coração, em cada chaga que me feriram e me pregaram na cruz, e me coroaram com uma coroa de espinhos. Em tudo isso, eu revidei ou pedi ao apóstolo para usar a espada para me defender e me tirar da minha missão convosco? Irmãos e irmãs, cada um tem sua missão divina a cumprir, mas a essência é sempre o amor, pois a misericórdia divina é o maior ato de amor entre o céu e a terra que destrói o demônio. Logo, não tirem os olhos de mim e com muito amor em seu coração, reze por todos. Eu te abençoo com a luz do meu Santo Espírito e a intercessão de minha mãe e vossa, Maria Santa da Luz dos Pinhais. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos e irmãs, essas foram as palavras. Vocês podem voltar ao vídeo e refletir cada palavra, cada frase que Deus falou para nós. Agora vamos no Diário da Santa Faustina transmitir as linhas que Deus indicou para meditarmos. 371 a 376. 371 a 376.
Retiro de 8 dias. Jesus, Rei de misericórdia, neste momento, novamente, encontro-me a sós convosco. Por isso suplico-vos, por todo o vosso amor, de que está inflamado o vosso divino coração, destruí completamente o amor próprio em mim e, por sua vez, inflamai o meu coração com o fogo do vosso amor puríssimo. À noite, terminada a conferência, ouvi estas palavras: Eu estou contigo neste retiro. Eu te confirmarei na paz e na coragem, a fim de que não te faltem forças para cumprir os meus desígnios. Por isso, nesse retiro, riscarás por completo tua vontade própria, e em troca se cumprirá em ti toda a minha vontade. Fica sabendo que isso te custará muito, por isso, escreve numa folha em branco estas palavras: a partir de hoje, não existe em mim a vontade própria. E risca. Do outro lado, escreve estas palavras: a partir de hoje, cumprirei a vontade de Deus, em toda parte, sempre e em tudo. Não te assustes com nada, o amor te dará forças e facilitará o cumprimento. Glória a Deus. Na meditação fundamental sobre a finalidade última, ou seja, sobre a eleição do amor, a alma tem que amar, tem necessidade disso. A alma tem que derramar o seu amor, não no lodo, não no vazio, mas em Deus. Como me alegro quando reflito sobre isso, porque sinto claramente que Ele somente está no meu coração, unicamente, Jesus. As criaturas, eu as amo na medida em que me ajudam na união com Deus. Amo a todos os homens, porque vejo neles a imagem divina. E assim, aqui, tá o exemplo que Jesus pediu para ela colocar, né, numa folha: de hoje em diante não há em mim vontade própria. E ela colocou os riscos como o centro esta frase, que vocês podem ver. Glória a Deus. No momento em que ajoelhei-me para riscar a minha vontade própria, como o Senhor me mandou, ouvi na minha alma esta voz: a partir de hoje, não tenhas medo dos juízos de Deus, porque tu não serás julgada. Glória a Deus. A partir de hoje, cumprirei a vontade de Deus em toda a parte, sempre e em tudo. Trabalho interior particular ou exame de consciência da renúncia de si, da vontade própria. Primeiro, abnegação da inteligência, isto é, submissão da mesma à inteligência daqueles que na terra ocupam para mim o lugar de Deus. Segundo, abnegação da vontade, isto é, cumprir a vontade de Deus que se manifesta na vontade daqueles que ocupam o lugar de Deus e que está contida na regra da nossa congregação. Terceiro, abnegação do julgamento, isto é, aceitar imediatamente toda a ordem que me for dada por aqueles que ocupam o lugar de Deus, sem refletir, analisar, raciocinar. Quarto, abnegação da língua. Não lhe consentirei a mínima liberdade. Num só caso lhe permitirei liberdade total, isto é, na proclamação da glória de Deus. Sempre que receber a Santa Comunhão, pedirei a Jesus que se digne fortificar e purificar a minha língua, para que com ela não fira o próximo. Por essa razão, tenho o máximo respeito pela regra que me fala do silêncio.
Meu Jesus, confio que a vossa graça me ajudará a cumprir esses propósitos. Embora os pontos acima estejam contidos no voto da obediência, desejo exercitar-me nisso de maneira especial, já que se trata da essência mesma da vida religiosa. Jesus misericordioso, peço-vos ardentemente, dai luzes à minha inteligência, para que eu possa melhor conhecer a vós, que sois o ser infinito, e para que possas conhecer melhor a mim mesma, que sou apenas o nada. Aqui finalizaram as primeiras linhas que Jesus indicou para lermos e refletirmos. Agora vamos para a segunda, o segundo conjunto de linhas, 377 a 386. 377 a 386. 86 está aqui no último. Tá. Da Santa Confissão. Dela devemos tirar 2 proveitos. Vamos à confissão para buscar a cura. Primeiro. Segundo, para sermos formados, já que a nossa alma, como uma pequena criança, necessita de contínua formação. Ó meu Jesus, compreendo profundamente essas palavras e sei, por experiência própria, que a alma não consegue ir longe com as próprias forças. Terá muito trabalho e nada fará para a glória de Deus. Erra continuamente, visto que a nossa mente é obscurecida e não consegue discernir a própria causa. Em 2 coisas prestarei atenção especial. Primeiro, escolherei para a confissão o que mais me humilha, ainda que seja uma insignificância, que porém me custa muito. E por isso mesmo devo dizê-lo. Segundo, exercitar-me-ei na contrição, e não somente por ocasião da confissão, mas despertarei em mim mesma o arrependimento perfeito em cada exame de consciência, e especialmente à noite ao me deitar. Uma palavra ainda. A alma que deseja sinceramente progredir na perfeição deve observar estritamente os conselhos que forem dados pelo diretor espiritual, tanto mais santidade quanto maior submissão. Em determinado momento, quando conversava com meu diretor espiritual, vi interiormente, mais rapidamente que num relâmpago, a sua alma em grande sofrimento, num tal martírio que só poucas almas o experimentam. Esse sofrimento provém dessa obra. Virá o tempo em que esta obra, que Deus tanto recomenda, será como que totalmente destruída. E depois disso, a ação de Deus se manifestará com grande força, dando testemunho da verdade. Esta obra, será um novo esplendor para a Igreja, embora exista nela já há muito tempo. Que Deus é infinitamente misericordioso e ninguém o poderá negar, mas Ele deseja que todos saibam disso antes que venha novamente como juiz. Quer que primeiro as almas o conheçam como Rei de misericórdia. Quando vier esse triunfo, nós já estaremos na vida nova, na qual não há sofrimentos. Mas antes disso, a sua alma será repleta de amargura à vista da ruína dos seus esforços. Contudo, essa destruição será apenas ilusória, visto que Deus não muda o que uma vez tenha decidido. Mas, ainda que a destruição seja aparente, o sofrimento será bem real. Quando isso sucederá, não sei. Quanto tempo vai durar, não sei.
mas Deus prometeu uma grande graça, especialmente a ti e a todos que proclamarem esta minha grande misericórdia. Eu mesmo os defenderei na hora da morte como a minha glória. E ainda que os pecados da alma fossem negros como a noite, quando o pecador recorre à minha misericórdia, presta-me a maior glória e é a honra da minha paixão. Quando a alma glorifica a minha bondade, então Satanás treme diante dela e foge até o fundo do inferno. Durante uma adoração, Jesus me prometeu: as almas que recorrem à minha misericórdia e aquelas que glorificarem e anunciarem aos outros a minha grande misericórdia, na hora da morte eu as tratarei de acordo com a minha infinita misericórdia. O meu coração sofre, disse Jesus, porque até as almas eleitas não compreendem como é grande a minha misericórdia. A convivência delas está imbuída de uma certa desconfiança. Oh, como isso fere o meu coração! Lembrai-vos da minha paixão. Se não credes nas minhas palavras, crede ao menos nas minhas chagas. Misericórdia, Senhor Jesus. Perdão, misericórdia, piedade, justiça. Fica conosco, Senhor Jesus. Não faço nenhum movimento, nenhum gesto de acordo com o meu gosto, porque estou presa pela graça. Mantenho-me sempre atenta ao que mais agrada a Jesus. Numa meditação sobre a obediência, ouvi estas palavras. Nesta meditação, o sacerdote está falando excepcionalmente para ti. Fica sabendo que eu tomo emprestada a boca dele. Procurava escutar tudo com maior atenção e aplicava tudo ao meu coração, como em toda meditação. Quando o sacerdote disse que a alma obediente torna-se cheia do poder de Deus, sim, quando és obediente, retiro-te a tua fraqueza e, em compensação, dou-te a minha força. Fico muito admirado de que as almas não queiram fazer essa troca comigo. Eu disse ao Senhor: Jesus, iluminai a minha alma, porque de outro modo compreenderei bem pouco estas palavras. Sei que não vivo para mim, mas para um grande número de almas. Sei que as graças que me são concedidas não são apenas para mim, mas para as almas. Ó Jesus, o abismo da vossa misericórdia derramou-se na minha alma, que é apenas o abismo de miséria. Agradeço-vos, Jesus, pelas graças e pelos pedacinhos da cruz que me dais a cada momento da vida. No começo do retiro, vi Nosso Senhor no teto da capela, pregado na cruz, olhando com grande amor para as irmãs, mas não para todas. Havia 3 irmãs, para as quais Jesus olhava com severidade. Não sei por que motivo. Sei apenas que é terrível o olhar de um juiz severo. Esse olhar não se dirigia para mim, mas mesmo assim fiquei aterrorizada. E escrevendo isso, estou tremendo toda. Não ousei dirigir a Jesus sequer uma palavra. As forças físicas me abandonaram
e pensei que não aguentaria até o fim da conferência. No dia seguinte, novamente, vi a mesma coisa que da primeira vez, e ousei dizer estas palavras: Jesus, quão grande é a vossa misericórdia! No terceiro dia, repetiu-se novamente o mesmo olhar para todas as irmãs com grande bondade, com exceção dessas 3. Então criei coragem e, incitada pelo amor ao próximo, disse ao Senhor: Vós sois a própria misericórdia, como vós mesmo me dissestes. Por isso vos suplico, pelo poder dessa misericórdia, voltai o vosso olhar bondoso também para essas 3 irmãs. E se isso não estiver de acordo com a vossa sabedoria, peço-vos uma troca, que o vosso olhar bondoso, que se dirige para minha alma, seja para elas, e o olhar severo para as almas delas seja para mim. Então Jesus disse-me estas palavras: Minha filha, pelo teu sincero e generoso amor, concedo-lhes muitas graças, embora elas não me peçam. Faço isto por causa da promessa que fiz a ti. E nesse momento envolveu com um olhar misericordioso também essas 3 irmãs. O meu coração palpitou de grande alegria ao ver a bondade de Deus. Quando estive na adoração, das 9 às 10, ficaram também mais 4 irmãs. Quando me aproximei do altar e comecei a refletir sobre a paixão de Nosso Senhor, logo uma dor terrível encheu a minha alma, por causa da ingratidão de tantas almas que vivem no mundo. Mas doía-me mais a ingratidão das almas especialmente escolhidas por Deus. Não se pode imaginar nem comparar. À vista dessa ingratidão tão negra, senti como se o meu coração se rasgasse. As forças físicas abandonaram-me completamente e caí de bruços, não sendo capaz de ocultar o meu pranto em voz alta. Todas as vezes que me lembrava da grande misericórdia de Deus e da ingratidão das almas, a dor transpassava-me o coração e compreendi quanto isso fere o dulcíssimo coração de Jesus. Com um coração ardente, renovei o meu ato de oferecimento pelos pecadores. Com anseio e alegria, aproximo os lábios do cálice de amargura que tomo diariamente da Santa Missa. É o quinhão que Jesus me destinou para todo o tempo, e este não entregarei a ninguém. Consolarei sem cessar no dulcíssimo coração eucarístico. Tocarei canções de gratidão nas cordas do meu coração. O sofrimento é de todos, o mais harmonioso dos tons. Procurarei estar sempre atenta ao que possa alegrar hoje o vosso coração. Sinto que Deus me permitirá afastar esse véu para que a terra não duvide da sua bondade. Deus não está sujeito a eclipses nem a mudanças. É um só e o mesmo pelos séculos, e nada se pode opor à sua vontade. Dentro de mim, sinto uma força maior que a humana.
Sinto a coragem e a força que me vem através da graça que habita em mim. Compreendo as almas que sofrem contra toda a esperança, pois experimentei em mim mesma esse fogo. Contudo, Deus não permite sofrer além das forças. Muitas vezes vivi esperando contra a esperança e levei a minha esperança até a plena confiança em Deus. Faça-se em mim o que Ele decidiu desde os séculos. Assim terminamos o segundo conjunto de linhas que Deus nos indicou a ler e meditar. Agora vamos para o terceiro conjunto de linhas, que é do 1420 a 1425. Quando mergulhei em oração, fui transportada em espírito à capela e vi Jesus exposto no ostensório. No lugar do ostensório vi a face adorável do Senhor, que me disse: o que tu estás vendo na realidade? Estas almas veem pela fé. Oh, como me é agradável a grande fé delas! Repara que, embora em aparência não haja em mim vestígio de vida, no entanto, em realidade, essa vida está em toda a plenitude contida em cada hóstias. No entanto, para eu poder agir na alma, ela deve ter fé. Oh, como me é agradável a fé viva! Essa adoração estava sendo feita pela Madre Superiora e mais outras irmãs. No entanto, conheci que a oração da Madre Superiora moveu o céu. Alegrei-me por existirem almas tão agradáveis a Deus. Quando, no dia seguinte, perguntei, na hora do recreio, quais das irmãs tinham adoração entre as 4 e as 5 horas, uma das irmãs exclamou: e por que a irmã está perguntando? Certamente teve alguma revelação. Calei-me e nada mais disse. Embora a Madre Superiora me perguntasse, não podia responder, porque o momento não era apropriado. Certa vez, uma das irmãs confidenciou-me que pretendia escolher um determinado sacerdote como diretor. Satisfeita, falou-me disso e pediu que rezasse nessa intenção, o que prometi fazer. Quando rezei, conheci que essa alma não tiraria proveito espiritual dessa direção. No entanto, no primeiro encontro, ela falou-me de sua alegria por aquela direção. Participei da sua alegria, no entanto, quando ela se afastou, fui severamente admoestada. Jesus me disse que lhe transmitisse o que ele me tinha dado a conhecer na oração, o que fiz na primeira oportunidade, embora isso me custasse muito. Hoje experimentei o sofrimento da coroa de espinhos por um breve momento. Rezei então diante do Santíssimo Sacramento por certa alma. Imediatamente senti uma dor tão violenta que minha cabeça caiu sobre o anteparo. Embora fosse curto, esse instante foi muito doloroso. Todas palavras do Senhor para nós. Glória a Deus. Deus nos quer agora meditando nessas santas palavras que Ele nos dirige. Então vamos lá.
A carta, se vocês prestaram atenção, a carta de Deus nos fala de quê? Nos fala para a gente olhar para a Sagrada Face, para a gente olhar para a cruz de Jesus, onde Jesus está pregado, né? Cada chaga que Jesus foi ferido na Santa Cruz dele, que ele foi ferido na coroa de espinhos que coroaram Jesus. Tudo isso foi por quê? Por amor. Por obediência a Deus Pai e por amor, para nos salvar. Então essa é a essência que hoje Deus quer nos falar. Ele falou aqui no Diário da Santa Faustina também, acabou de falar sobre o sofrimento da coroa de espinhos. A mesma coisa que ele falou aqui na carta. Falou também da chaga, da Santa Cruz dele, as chagas que ele foi pregado na Santa Cruz. Tudo isso por amor, meus irmãos e irmãs. Tudo isso por amor. A missão divina que Jesus Cristo veio cumprir na terra foi essa, redentora, para nos salvar, para nos libertar do inferno. Jesus veio e ele falou aqui também na carta que ele não largou a missão. Quando o apóstolo pegou a espada e cortou a orelha de um soldado romano, o que ele fez? Ele juntou a orelha e colocou no lugar. E ele disse para não usar a espada, porque ele ia cumprir como cumpriu a sua missão divina que ele veio cumprir na terra. Assim somos nós, irmãos e irmãs. Deus não quer que nós briguemos, mas que nós nos unamos em oração e rezemos uns pelos outros. Deus nos convida nessas palavras a sermos obedientes à santa vontade de Deus, à santa vontade dele para nós, que só ele sabe o que é melhor para nós. Nós pensamos que sabemos, enxergamos até aqui, Deus enxerga muito além. Então, nessas palavras do Diário da Santa Faustina, Deus já vai convidando a gente a fazer esse retiro de 8 dias, como a Santa Faustina fez. E esse retiro, para que é? Esse retiro é para preparar o nosso espírito. Preparar o nosso espírito para uma data muito especial que vem aí, chamada Pentecostes. Se você quer nascer um irmão novo, uma irmã nova, um homem novo, uma mulher nova, no Santo Espírito de Deus, você deve entregar toda a sua vontade à santa vontade de Deus. É isso que Deus nos convida aqui hoje, no Diário da Santa Faustina, nessas santas palavras, a viver o amor. Jesus Cristo falou para nós: amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Ele disse: amai-vos os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, vos maltratam, rezai pelos que vos perseguem. Assim serão chamados filhos de Deus, Pai no alto dos céus. Nós seremos reconhecidos pelas nossas atitudes, irmãos e irmãs. Tenha certeza disso. Deus sofre nos sofredores. Deus quer salvar os pecadores. Ele não está de acordo com o pecado, não, mas ele quer salvar os pecadores. Somos todos irmãos e irmãs,
filhos do mesmo Pai. Pensemos aqui, refletemos como Deus nos pede. Olha aqui, a obediência. De hoje em diante não há em mim vontade própria. É isso que o próprio Jesus Cristo vem pedir a nós. E ele ensina, ele dá os passos. Depois você volte o vídeo. Aqui na 375 ele fala trabalho interior particular ou exame de consciência da renúncia de si, da vontade própria. Primeiro, a abnegação da inteligência. Segundo, a abnegação da vontade. Terceiro, a abnegação do julgamento. Quarto, a abnegação da língua. Depois volte o vídeo para meditar melhor, tá? Então, Deus nos ensina o caminho, que é este que está aqui escrito, que nós possamos caminhar neste caminho, tá? Então, falamos da obediência, né, se colocando totalmente, inteiramente à vontade de Deus, e não a nossa vontade própria. A vontade de Deus que era amar a todos. Nós nos amamos entre nós, porque nós não podemos amar o amor eterno. Podemos sim, é só clamar, Senhor Jesus, me ajuda. Ele está te ouvindo, irmão. Ele está te ouvindo, irmã. Aqui fala mais para frente, na 378. Quando a alma glorifica a minha bondade, são palavras de Jesus. Então Satanás, se benze, toda vez que falar o nome dele, treme diante dela e foge até o fundo do inferno. Viu? Tá vendo? Se você tiver essas virtudes e você caminhar na santa vontade de Deus, não há mal que venha lhe atrapalhar, sabe, destruir os planos de Deus. Jamais. Você cumprirá sim, porque Deus te dá forças. Aqui entra o meu testemunho, né? Por isso Deus pediu para mim testemunhar a minha história. Vocês já vão saber. Então, vamos lá mais para frente. Depois, na 377, Deus indica a Santa Confissão. Vamos à confissão para buscar cura. Em segundo lugar, para sermos formados. Tá vendo? Precisamos buscar a Santa Confissão. Agora é difícil nesse momento de quarentena, mas hoje aqui em Brasília já estão voltando as missas, né, a ter no estacionamento, né? E provavelmente vai ter confissão também, mesmo que seja assim um espaço distante do padre, mas acredito que terá, tá? Então vamos lá, procurar a Santa Confissão, né? E que mais? Deixa eu botar mais importante, vamos refletir. Já falamos aqui. Assim, olha só o que Jesus fala. Isso aqui, nossa, cortou meu coração. Meu Pai, misericórdia, Senhor Jesus. O meu coração sofre. Jesus falando. Porque até as almas eleitas não compreendem como é grande a minha misericórdia. Precisamos rezar e orar mais, uns pelos outros, meus irmãos e irmãs. Precisamos. E aqui Jesus continua. A convivência delas está imbuída de uma certa desconfiança. Oh, como isso fere meu coração! Lembrai-vos da minha paixão,
Se não credes nas minhas palavras, crede ao menos nas minhas chagas. Está vendo aqui? Chagas. Como Jesus falou aqui na carta. Meus irmãos, isso aqui não é brincadeira. Eu recebo essas palavras e depois que eu recebo essas palavras, eu recebo as linhas no Diário da Santa Faustina. E tem palavras que estão aqui e estão na carta. Meus irmãos e irmãs, é Deus falando conosco. Acreditem na palavra de Deus. Não sou eu, Luciane, que vos falo, mas o Espírito Santo de Deus que repousa aqui, ó, sobre nós. Fala conosco. É Ele que nos move. É Ele que me move. É Ele que te move a orar, a rezar, ajudar o próximo, a fazer o bem. É o Espírito Santo de Deus. Acreditemos mais na Santa Palavra de Deus, que Ele nos dirige. É uma vez por semana, toda sexta-feira, na hora santa, dentro das 15 horas. Então, vamos passar mais para frente. Tá? Eu já falou isso. Falou também sobre nós sermos obedientes. Ele falou aqui, ó. Sim, quando és obediente, retiro-te a tua fraqueza e em compensação dou-te a minha força. Olha só. Fico muito admirado de que as almas não queiram fazer essa troca comigo. Tá vendo, meus irmãos e irmãs? A gente é fraco, pecador, mas Deus vem nos ajudar. Vem com a sua divina misericórdia nos ajudar, nos dar força. Ele nos fala aqui. Aí Santa Faustina pede para ser iluminada, para conseguir, né, caminhar nesse caminho também. Aqui depois ela fala sobre as 3 irmãs que Jesus se dirigia com um olhar severo para as 3 irmãs. O que ela faz? Ela pede que aquele olhar seja colocado sobre ela, para que aquelas irmãs também tenham um olhar misericordioso, bondoso de Jesus sobre elas. Olha que misericórdia. Ela reza, ora pelas almas, suplicando a bondade, a misericórdia de Deus para todos os pecadores, todos os agonizantes, que assim a misericórdia nos ensina a rezar, principalmente pelos agonizantes e pelos pecadores. Então, vamos passar para frente. Ela fala sobre a coragem e a força que vem através da graça que habita nela. Ela fala que Deus não permite que ninguém sofra além das suas forças. E realmente é verdade. Eu experimentei isso também. Muito sofrimento, mas dentro do que eu podia suportar. Até hoje eu sofro sequelas do acidente que eu sofri, mas dentro do que eu consigo suportar. Deus é misericórdia. Ele veio com a sua divina misericórdia sobre mim também, porque eu confiei nele. Quando Jesus falou na minha alma, eu confiei e obedeci. No começo foi difícil, foi. Eu chorava, rezava,
mas eu consegui, porque Deus me deu essa força e essa coragem que Ele fala aqui. Glória a Deus, glória a Deus. 1420 a 1425. O que ele fala aqui, em principal, ele relata que a adoração, né? Algumas pessoas adoravam a Jesus, mas viam pela fé, enquanto Santa Faustina via na realidade Jesus. E ele fala aqui: o que tu estás vendo na realidade, estas almas veem pela fé. Oh, como me é agradável a grande fé delas. Aí no final ele fala: oh, como me é agradável a fé viva. Tá vendo, meus irmãos e irmãs? A fé é que move. Pela fé, Jesus curou. No início desse vídeo, refletíamos sobre o milagre do surdo-mudo. Deus faz isso por nós. Nos cura, nos salva e nos liberta, se tivermos fé. E ele fala aqui: como me é agradável a fé viva. Peçamos a nosso Senhor Jesus Cristo: oh, meu Senhor, meu Deus, aumentai a minha pequena fé. Deus vai lhe ajudar, com certeza. E aí depois termina ele falando sobre a coroa de espinhos, né? Que nós voltamos aqui para a carta onde falou também. A Santa Faustina estava lembrando, Deus quer nos lembrar também, para não deixarmos esquecer de olhar para a Santa Cruz de Jesus e ver o tamanho do amor que Ele teve e tem por nós e sempre terá. Ao se dar na cruz por inteiro para nos salvar, por amor a nós, a humanidade, sem distinção de ninguém, a humanidade. Então, se Deus, que é Deus, faz isso por todos nós, quem somos nós para não fazermos o mesmo, de amar como Deus nos pede? Nós não somos cristãos, nós não queremos agradar a Deus. Então Ele pede isso: amai os vossos inimigos, rezai por eles. É Deus que nos pede esse amor de criança no coração, a pureza de coração. Peça ajuda a Deus. Deus vai lhe ajudar. Vamos agora entrar no testemunho, meu testemunho de vida, onde Deus fez isso comigo. Ele me ajudou a amar, a rezar por aqueles que me perseguiam, me maltratavam. Deus me ajudou. Jesus chegou perto de mim e falou: Luciane, olhe para o meu coração. Tende piedade e misericórdia daqueles que te perseguem.
Reze por eles. Foi Jesus Cristo, meus irmãos e irmãs. E neste começo eu já vos indico, quem não sabe nada sobre os dons espirituais, que nós vamos agora falar mais, eu aconselho a pegar a sua Bíblia e ler 1 Coríntios, do capítulo 12 ao 14. Vocês vão entender melhor sobre os dons espirituais, os dons que Deus nos dá para colocar a serviço da Assembleia, a serviço do povo de Deus, a serviço do teu próximo. Aquele que Deus nos confia, aqueles que Deus coloca ao nosso redor. Deus quer que usemos esses dons do Espírito Santo de Deus que nos foi dado a serviço. Pois nós estamos aqui para dar frutos e frutos bons. Então vamos aqui continuar. Eu fiz aqui um roteiro para mim não esquecer. Então eu vou dar esse testemunho porque é da santa vontade de Deus. Deus pediu que eu desse esse testemunho para que vós pudessem olhar como eu agi, como Deus fez essa maravilhosidade comigo de me ajudar a amar os meus inimigos, a rezar por eles. Pois esse é o caminho do amor que Deus quer que comecemos a caminhar em rumo a Pentecostes, que está bem aí. Para aí sim nascermos um homem novo, uma mulher nova, no Santo Espírito de Deus. Hoje é 25 de abril de 2020, né? Então hoje fazem 5 meses que eu fiz a operação da coluna lombosacrocígea aqui, para consertar uma parte do que foi afetado a minha coluna lá em 2011, no acidente que eu sofri em serviço. E nesse acidente que eu sofri em 2011, foi lesionado várias partes do meu corpo, que eu venho fazendo tratamento todos esses anos, mas sinto dores e os médicos dizem que eu sempre vou sentir, porque são sequelas irreversíveis do acidente, doenças incuráveis. Mas Deus é mais, né? Está conosco, caminha conosco, a sua divina misericórdia está conosco. Nos ajuda, me ajuda a seguir todo dia, a levantar, mesmo com dores, mas fazer o que Deus quer. Estar aqui com vocês, tá? Sentado um pouco, às vezes corto o vídeo porque eu tenho dores, né? Então tem que levantar, eu tenho que caminhar um pouco, né? E tudo com a ajuda de Deus, né? Tem que descansar, deitar, né? Tudo com calma, tranquilidade, para seguir nesse caminho que Deus me chamou, da misericórdia, de rezar e orar pelos irmãos. E se eu tenho essa cruz hoje de dores, uma sequela do acidente, Deus está comigo. O importante é não perder o céu, não perder Jesus de vista. Não, a gente tem que caminhar lado a lado com Ele, juntinho dele, com Nossa Senhora que nos ajuda, os santos e anjos de Deus que nos ajudam dia a dia. Isso que é importante. Não perder o foco, que é Jesus, que é o amor. O amor. E aí, com todo aquele sofrimento do acidente, eu fui mandada embora. E aí, o que ia fazer, né, com uma criança
e sem emprego e acidentada. Mas Deus, tão maravilhoso, ouviu as minhas preces. Senhor, me ajuda. Vem, Senhor, com a tua divina misericórdia sobre mim agora, Senhor. Preciso tanto, me ajuda, Senhor. E Ele me iluminou. Eu fui atrás da justiça e voltei a receber o meu sustento e o do meu filho, para a honra e glória de Deus. Glória a Deus! E eu sei que Ele caminha comigo, que até hoje não se resolveu toda a questão na justiça. Por isso peço também orações, meus irmãos e irmãs. Sofri também muito com documentos errados com meu nome, que não podia mudar. Meu Senhor, meu Deus, tem de piedade e misericórdia. Meus irmãos e irmãs, Jesus, Jesus Cristo, Ele te consola nesses momentos mais difíceis da tua vida. Eu passei por isso. Maria Santíssima intercede fortemente. Rezando o terço, nós conseguimos ter a paciência para caminhar neste caminho do amor aos inimigos, da obediência a nosso Senhor Jesus Cristo. Os santos, anjos de Deus, arcanjos, intercedem também. Quantas manifestações do céu eu tive na minha vida, o meu filho, minha família, nesses momentos ruins. Muitos momentos espirituais, da manifestação dos sinais do sagrado aqui na terra, a manifestação do poder de Deus aqui na terra. Olha aqui em Mateus, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus, no capítulo 5, versículo 10 e 11. Preste atenção. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Tá vendo? Glória a Deus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Então, não desejemos o mal para aqueles que nos perseguem. Eles não sabem o que fazem. Como Jesus falou na cruz. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. E agora eu vou confidenciar a vocês um dos meus sonhos proféticos. Pois nosso Senhor Jesus Cristo, Deus no alto dos céus, via o quanto eu sofria. E assim Ele me explicava certas coisas, através de sonhos também. Esse sonho que eu tive foi explicativo, foi uma força de Deus neste caminho do amor aos inimigos. Foi uma força do alto dos céus, tanto é que era Jesus que estava do meu lado. Eu caminhava num lugar onde tudo era escuro e do meu lado estava simplesmente o maior, Jesus Cristo, com a sua luz a iluminar. Mas eu estava assim andando e eu notava que não tinha parede, não tinha fim, entendeu? E a gente ia andando, Jesus do meu lado e eu ali, andando, sem saber o que significava aquilo. Mas dando um temor grande assim no meu coração, sabe? Uma coisa ruim, um sentido ruim assim. E aí eu ia ali
do lado de Jesus. Quando chegou no momento, nós paramos. E era tudo escuro, mas naquele momento, com a luz de Jesus que paramos, foi iluminado a nossa frente assim, ó, e deu para ver um homem. Eu digo que é um homem porque tinha o contorno, né, de um homem forte, um homem maior, né, que a estrutura de uma mulher. E ele estava no chão, deitado, e ele tentava levantar o braço para alcançar Jesus ao meu lado. E ele não conseguia, porque um negócio assim que tinha sobre ele, sobre toda a cabeça, sobre todo ele, que mal dava para ver assim as feições, né? Era como um piche, sabe piche que faz asfalto? Então, assim que era. E aí, deste jeito, ele deitado todo no chão e tentando alcançar a luz que é Jesus. Jesus do meu lado falou assim: Luciane, tu tá passando por tudo isso para que eles não venham parar aqui. Meus irmãos e irmãs, olhem, prestem atenção nessa palavra de Jesus. A partir deste momento, se eu tinha alguma dificuldade ali em rezar pelos irmãos, passou. Porque nós, irmãos e irmãs, que estamos caminhando com Jesus Cristo, já estamos na vitória. Mas aqueles que nos perseguem, eles precisam muito mais de oração de Deus. E Jesus fala no Evangelho que ele não veio para converter os justos, mas para converter os pecadores, para salvar aqueles que estão longe de Jesus, as ovelhas desgarradas. Quantas pessoas e jovens tem que foram batizados e não vão mais à igreja, ou o que é pior, não acreditam mais em Deus. Meu Senhor, piedade e misericórdia, perdão e misericórdia, piedade e justiça, fica conosco, Senhor Jesus. Então, meus irmãos e irmãs, eu espero que vocês possam entender com este sonho que eu tive, prova, né, que Jesus quer a nossa ajuda para salvar estes que estão desgarrados, esses que nos perseguem. A gente tem que rezar e orar muito por eles, porque fere o coração de Jesus. Se fere o coração de Jesus, como que está o nosso? Porque a gente convive aqui com eles. Não pode ser indiferente no coração de Jesus que veio salvar todos nós. Nosso coração tem que se assemelhar ao coração de Jesus. Desculpa. Mas aqui, esse acidente eu só estou testemunhando pela vontade de Deus. Eu não gosto de falar. O meu emocional, o meu coração gosta de rezar. Ama rezar por eles, rezar por todos nós, porque eu não quero mal de ninguém, nunca quis. Deus sabe disso, desde criança,
que Ele me acumulou de bens para viver essa missão da misericórdia. Colocou sinais em mim, no meu nome, muitas coisas na minha vida. Se manifesta com o seu poder, mostrando a sagrada face dele para mim várias vezes. Eu sou uma pecadora, Senhor, me perdoa. Eu não mereço, meu Senhor, meu Deus. Mas eu estou aqui. Aos teus pés, faça-se em mim, Senhor Jesus, conforme a tua santa vontade. Como Maria se colocou aos pés, Deus só quer que a gente se coloque aos pés dele também, para ajudar na salvação das almas. Essas pessoas que perseguem a gente são como nós, crianças. Só que elas são mais carentes de Deus e a gente precisa dar a mão, indicar o caminho, entendeu? Que é Jesus. A gente tá aqui para se amar, para se ajudar. E Deus fala que a gente tem que ter um coração como de criança para entrar no reino dos céus. Então vamos ajudar Jesus. É Ele que nos pede, é Ele que me move, tá aqui, ó, falando sobre tudo isso. Que a divina misericórdia de Deus venha sobre nós e faça a justiça acontecer. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Obrigada pelas vossas orações. Obrigada. Então, continuando, aqui nos mostra o quanto devemos ser obedientes à santa vontade de Deus, sem questionar, pois Ele honrará a sua fé como honrou a minha, como está honrando a minha e como honrará ainda mais. A nossa confiança tem que estar no Senhor Jesus, e sermos obedientes a nosso Senhor Jesus Cristo, que nos defende, nos cura, nos salva e nos liberta. Deus nos escolheu para viver uma missão aqui na Terra, né? Então Deus nos escolhe antes de nascer. Deus nos prepara a mente e o coração para o que nós vamos viver. E depois Ele nos capacita naquilo que vamos viver. Aquela missão que vamos cumprir com Deus. Deus está ao nosso lado. Ele só quer que demos o primeiro passo. E se nós dermos o primeiro passo, Ele faz milagres e mostra a sua glória para nós, ainda aqui na terra. Agora vamos finalizando esse vídeo, pedindo que vocês possam rezar por nós, por mim, meu filho, minha família, orar por nós. Eu agradeço muito de coração e que Deus os abençoe muito mais. E peço também que vocês possam se inscrever no nosso canal para evangelizar também conosco, porque se você se inscrever e enviar para os seus contatos, você está também evangelizando, está levando a palavra de Deus a outras pessoas também. Então, meus irmãos e irmãs, sejamos obedientes à santa palavra de Deus, que é o que Ele nos pede esta semana. Façamos esses 8 dias de oração, o texto da Divina Misericórdia, pedindo ajuda a Jesus, para ser obediente como Ele foi a Deus Pai Todo-Poderoso e deu a sua vida por nós, numa cruz, por obediência, por amor. Peçamos ajuda também a Maria Santíssima, Mãe de Jesus e nossa Mãe,
que deu o seu sim e foi obediente à santa vontade de Deus. Peçamos ajuda também ao São Francisco de Assis, ao São João Paulo II, almas misericordiosas em que Deus manifestou tanto o seu amor e a sua graça. Peçamos ajuda a eles. São Francisco de Assis, que olhou para essa cruz de São Damião e escutou de Nosso Senhor falar: Francisco, reconstrói a minha igreja. Ela está em ruínas, tu não vês? E assim ele foi tocado na alma e se voltou a Jesus de todo o seu coração, mente e espírito. E vamos finalizando com a canção de São Francisco de Assis, que leva o amor para o mundo. Cante também comigo. Cantemos nós para Deus agora. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que Deus os abençoe. Estivemos reunidos e sempre estaremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.